Vamos começar. Boa noite a todos. Como a Aécio falou, eu sou a capitã Gabriela, do Corpo de Bombeiros. Sou especialista na área de salvamento aquático. E nós aqui do Corpo de Bombeiros estamos nos sentindo privilegiados de ter a presença do coronel da Reserva Remunerada do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Coronel Espilma, que é médico, diretor da Sobrasa e é uma referência nacional e mundial do salvamento aquático. E sempre muito solícito, todas as vezes que nós convidamos ele para comparecer aqui no nosso estado ou participar de algum projeto, ele sempre está com a gente. Então, coronel, é um prazer imenso receber o senhor aqui na nossa live e gostaria que o senhor iniciasse falando desses tristes números de mortes por afogamento que permanecem acontecendo no nosso país. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Aécio. Aécio, né? Isso, Aécio. Obrigado, Aécio, pelo convite. É muito legal e muito importante essa missão estar aqui divulgando os números, o que está acontecendo no Brasil no afogamento, né? Assim, em relação a tudo, todas as áreas aquáticas que a gente tem no Brasil. O Brasil é o país que tem o maior número de resgates aquáticos em todo o mundo. O Brasil é o país que tem a maior área utilizável, né, para banho, lazer, prospecção, petróleo, minérios, etc. Então, nós brasileiros estamos o tempo todo voltados de alguma forma à água. E a água representa um grande risco, né? O risco de você estar na água ou próximo à água, ele é 200 vezes maior do que o risco de você dirigindo um carro. Tá? Isso significa o quê? Qualquer mal-estar, qualquer avaliação errada, qualquer, digamos assim, bobeada que você dá dentro da água, seja num rio, numa praia, numa represa, numa piscina, você está sujeito a morrer em 5 minutos. Então, assim, essa é a diferença de outras situações, de outros traumas, de outras situações que não matam tão rapidamente, que não afetam tão rapidamente, e isso afeta 15 brasileiros por dia, ou seja, 15 brasileiros morrem diariamente afogados. É muita gente, né? Dentre esses 15 brasileiros, pelo menos 10 a 11 morrem em rios, lagos e represas. Quando a gente pensa em afogamento, a gente pensa em praia, né? Mas a praia é o local que tem o maior número de resgates, ou seja, é o local de maior risco, porém ele está muito bem guardada pelos guarda-vidas dos corpos de bombeiros e dos municípios. Então, assim, embora seja o local de maior risco, não é o local de maior morte. Graças a Deus, está muito bem guardada. Mas locais de praia, de rios, lagos e represas são locais que não têm guarda-vida. Então, são locais que estão muito expostos. E a pessoa que vai para esse local, ela precisa entender como ver o perigo, como ver o risco, como fazer. Isso a gente vai abordar depois. Então, você vê a dramaticidade da coisa, na faixa de 15 a 19 anos, o homem morre mais de 20 vezes mais do que a mulher. 20 vezes mais. Isso significa que a gente tem que olhar isso para entender o que acontece. Por que a mulher, além de mais inteligente, ela percebe o risco mais rapidamente? Né? Por que o homem dá essa bobeira e morre quase 25 vezes mais do que a mulher? Então, existe uma masculinidade tóxica envolvida nisso, são diversas ações. Mas, assim, é importante quando a gente fala desse desastre que acontece diariamente, que pelo menos a cada 2 ou 3 dias, uma criança de 1 a 4 anos morre afogada dentro de casa. Então, assim, casa, que é o local onde a gente se sente mais seguro, não é tão seguro em relação ao afogamento e pode causar uma morte. E aí, quando você pensa numa criança de 15 a 19, é uma perda irreparável. Quando você pensa numa criança de 1 a 5 anos, cara, isso
uma ferida que não cicatriza nunca para os pais. Então, assim, a possibilidade que a gente tem hoje, nessa live, de passar algumas pequenas informações, podem fazer uma grande diferença para a vida de uma pessoa. Sim, com certeza. E cabe aqui eu fazer uma ressalva sobre a questão que o senhor falou sobre o serviço de guarda-vidas. Aqui no nosso estado, a Orla, ela é protegida por guarda-vidas, né, que são contratados pelas prefeituras. Então, é um mérito basicamente deles toda essa parte de prevenção, e aqui eu faço uma ressalva para parabenizar o excelente serviço que todos os guarda-vidas têm feito aqui na Orla do Espírito Santo. Então, vai aqui já o meu parabéns. E voltando para esses números estarrecedores de mortes por afogamento, eu ressalto aqui uma situação, que o afogamento ele não é um acidente, ele é um incidente. Por quê? Porque ele pode ser evitado, pode e deve. E nesse aspecto, a gente puxa o link para a questão da prevenção, que é de forma unânime, né, por todos os corpos de bombeiros e especialistas da área, todos eles concordam que a ferramenta mais importante para evitar um afogamento é a prevenção. Eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação sobre a importância da prevenção. A gente fez um trabalho muito legal, que a gente publicou. Primeiro, falar um pouquinho, a gente tem que enaltecer o Brasil. A gente, às vezes, reclama demais do Brasil, do nosso governo, de problemas, mas o Brasil ele está na vanguarda nessa área de saúde. Nós temos dados estatísticos que mostram que nós temos uma das menores taxas de óbitos no mundo. Tá? Embora nós temos uma população gigante, né? Isso faz com que haja números gigantes. Mas nós temos, assim, a prevenção como carro-chefe dessa vitória. Né? E o Brasil, a gente publicou um trabalho sobre os guarda-vidas de Santa Catarina, há 2 anos atrás, numa revista chamada Resuscitation, que é uma revista de renome internacional, um fator de impacto gigante na ressuscitação, no suporte básico de vida avançado, onde mostra, Gabriela e Aécio, que 99,8% das ações de um guarda-vidas na praia são de prevenção. Ou seja, o guarda-vidas está lá em 99,8% fazendo prevenção, intervenções de prevenção, mostrando o quanto é importante a prevenção dentro desse problema afogamento. A gente não quer, é claro que a gente quer uma boa reação, um guarda-vidas que vai fazer um socorro, que vai fazer uma ressuscitação, mas o principal que a gente quer é que isso não aconteça. Se não acontecer, transparece que está tudo bem. Então, o melhor dia de serviço de um guarda-vidas é quando nada acontece além de prevenção. Com certeza, perfeita a colocação do senhor. E a Sobrasa, que para quem está assistindo e não conhece, é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que o Coronel Spillman, doutor médico da Sobrasa, diretor, eles montaram a cadeia de sobrevivência, justamente para orientar as pessoas da forma que elas devem agir. Eu gostaria que o senhor fizesse uma pequena explanação sobre a cadeia de sobrevivência. A gente tem, assim, sempre que a gente fala para qualquer tipo de público, é muito importante que o que a gente fala o público entenda. Né? Então, assim, se eu começo a falar em usar uma linguagem rebuscada e cheio de percentuais e palavras difíceis, eu não estou atingindo o meu público. O meu público ele vai desde a mãe, do pai que está em casa, até o garoto, até o profissional guarda-vida. Então, para dar uma linguagem muito fácil, a gente publicou esse trabalho a gente liderou esse trabalho internacional também, que é utilizado no mundo inteiro, que é um trabalho que mostra que bastam 5 intervenções. Né? 5 intervenções para que você faça essa diferença. A primeira é a prevenção, que a gente já mostrou, que é 99,8% das ações.
Se a prevenção falhar, aí sim os outros 4 anéis vão entrar em utilização. O segundo anel é você, para fazer alguma coisa, você precisa reconhecer que alguém precisa alguma coisa. Nós, médicos, temos isso muito claro na nossa mente. Mas eu acho que, às vezes, as pessoas confundem um pouco. Então, para eu dar um tratamento, eu preciso fazer um diagnóstico. Quanto melhor o meu diagnóstico, melhor mais acertado o meu tratamento. Então, o segundo anel é, eu preciso reconhecer que alguém está se afogando. Ah, mas isso é fácil. Não, não é. A maioria das pessoas não acena por socorro. A maioria das pessoas se afoga silenciosamente. Parece que olha, parece que a pessoa está brincando na água, mas ela não está, ela está passando um sufoco enorme. Então eu preciso reconhecer isso. Eu reconheci isso, eu tenho que saber a quem chamar, ou pedir para alguém chamar, que é o melhor. Ou seja, olha, fulano, chama, liga o 93, eu estou aqui no posto 4, tem uma pessoa se afogando, eu vou tentar ajudar. Quando eu faço isso, eu ativo o sistema de emergência médica, e quando eu for, eu tenho certeza que alguém vem no meu auxílio, porque senão eu posso ficar numa situação sozinho de sufoco. Né? Então esse é o segundo anel, reconhecer e saber como e a quem chamar. O terceiro anel, que mudou pragmaticamente a questão do afogamento, é eu não preciso entrar na água para ajudar. Você vê, eu já estou ajudando, eu fiz prevenção, eu reconheci o afogado, eu estou ligando para o socorro, né? E eu não vou entrar na água imediatamente. A primeira coisa que eu vou fazer é prover flutuação, é tirar a via aérea de dentro da água. A via aérea, o afogamento é a aspiração de água, né, ou de líquido não corporal. É essa aspiração de água que promove o afogamento. Se eu tiro a via aérea de dentro da água, eu parei o afogamento. Claro que o que houve, mas eu parei aquele processo. Então, o que eu tenho que fazer no terceiro anel é prover flutuação. Eu dou uma PET de refrigerante, uma bola, um espaguete, uma prancha, qualquer coisa que flutue, que a pessoa possa segurar e parar o afogamento. Se eu conseguir fazer isso de fora d'água, isso é o ideal. Porque aí eu vou para o quinto anel, que é tirar essa vítima de dentro do água. E quem vai fazer não sou eu. Quem vai fazer é o 193 que eu chamei e eu vou dar tempo para ele chegar sem a vítima morrer antes. Então, assim, a gente evita ao máximo sugerir que as pessoas entrem na água para ajudar. Por quê? Porque na hora que ela entra, ela pode ser agarrada, e isso é muito comum. Pelo menos 2 a 3 pessoas que morrem diariamente afogadas no Brasil morrem secundário a isso. Foi tentar, o filho estava se afogando, a mãe foi, ou o pai foi o irmão, e todo mundo morre afogado, porque um se agarra no outro. E aí fica pior ainda a situação. Então, assim, ajudar de fora da água é a melhor solução para quem não tem o treinamento que os guarda-vidas têm, para quem não tem o treinamento que o Corpo de Bombeiros dá, que um curso de formação dá. Então, a gente viu os 4 anéis, né? O quarto anel é remover da água, está controlado, eu vou tirar da água. Até para tirar da água, eu posso tirar com uma corda, eu posso tirar com um cabo, eu posso indicar a pessoa, ela está segurando uma bola, por exemplo, eu posso indicar, fica calmo, nada para cá, faz esforço para lá, porque muita gente nada e morre porque está usando a força contrária à correnteza ou desnecessariamente gasta o último recurso. E o último anel, que é prover primeiros socorros, aí então, se a pessoa precisa, você precisa às vezes fazer uma ressuscitação, o famoso boca a boca, a compressão, mas as pessoas que precisam de ressuscitação são a minoria das pessoas que se afogaram. Por exemplo, somos nós 3 aqui. Estamos nós 3 aqui. Né? Eu já me afoguei, Gabriela também, Aécio também. Tenho certeza, não preciso perguntar isso a eles. Por quê? Porque o afogamento é aquela aspiração, basta aquela aspiração pequena de tosse, quando você está surfando, ou está velejando. Isso é o afogamento. Só que nós temos ferramentas para sair dessa situação. Então, raramente as pessoas... É raro no sentido que são 15 pessoas que morrem afogadas todo dia, mas o número de pessoas que se afogam e não morrem é muito maior.
Então, a possibilidade de você ter a necessidade de prover primeiros socorros é pequena, mas no momento em que acontece, você tem que ter essa possibilidade também, né? Mas sabendo sempre, prevenção é o mais importante. Então, são 5 anéis. Perfeito, Coronel, as colocações do senhor. O senhor foi bem claro e nós estamos aqui falando para pessoas de diversas frentes aquáticas. Nós temos diversos surfistas, triatletas, nadadores e a sociedade civil como um todo está assistindo a gente agora nesse momento e eles estão compreendendo exatamente o que o senhor está falando, mesmo não tendo ali o preparo técnico, não conhecendo a linguagem, né, mais específica da área. Eu gostaria também que o senhor fizesse uma explanação sobre os projetos da Sobrasa, como Surf Salva, SUP Salva, agora o checklist que o senhor até me apresentou, eu mesma desconhecia, que eu acho importante que a população em geral conheça essas ferramentas e saiba como ter acesso a elas. Ótimo. O que a gente tem de desafio é assim. Primeiro é que as pessoas, todas que estão nos ouvindo, entendam que o afogamento acontece em qualquer classe social, raça, cor, idade e principalmente em pessoas que estão mais próximas do mar, da praia, do rio, nadando, mergulhando, velejando, kitesurf, todos os esportes. Nós que estamos o dia inteiro, ou muito mais horas expostos a esse ambiente aquático, estamos sob risco. Tenho certeza que você, Gabriela, e a Aécio também conhecem um amigo que morreu afogado. Eu conheço vários surfistas profissionais que morreram afogados, mergulhadores profissionais, campeões cariocas de pesca submarina, de vela, que morreram afogados. Por que uma pessoa que sabe, que sabe o ambiente aquático, que entende o ambiente aquático, morre afogado? Porque você tem uma coisa muito clássica, que é, você tem um ambiente, cada ambiente tem um risco. Então, por exemplo, o ambiente de piscina é um risco baixo, o ambiente de praia é um risco alto, o ambiente de uma represa é um risco um pouco mais baixo do que praia. Então, cada ambiente tem um risco diferente. Eu tenho a minha competência aquática, né? Por exemplo, eu pego uma criança de 2 anos, ela atravessa uma piscina de 12,5 metros. Pô, legal. Eu, como pai, acho, não, ela já sabe nadar, não preciso mais me preocupar com ela. Só que a competência aquática dela é apropriada para aquele ambiente de piscina. Não é, se eu pegar essa criança e botar numa praia, no mar, ela vai se afogar. Então, assim, é importante você entender o ambiente aquático, o risco dele, e entender a sua competência aquática e estabelecer o seu limite. Então, eu curto, por exemplo, praticamente todos os dias. Eu vou na Praia da Macumba aqui em frente, que é uma praia clássica, prainha e tudo mais. Vou surfar lá. Hoje está legal para mim. Mas amanhã pode estar com 4, 5 metros e a minha competência naquele dia não está adequada. Ou eu fico gripado, ou eu fui para uma noitada ontem, ou eu estou com alguma doença, ou eu estou muito cansado. Isso pega a minha competência aquática e faz isso aqui, ó. E aí o risco fica muito mais alto. Né? Ou, por exemplo, eu estou fazendo SUP e não estou usando um colete salva-vidas. Ou eu não estou usando um lixo. Isso tudo aumenta o meu risco. Porque eu posso cair e bater com a cabeça? Posso. Se eu bater com a cabeça e perder a consciência, acabou. Então, o programa Surf Salva, SUP Salva, e tem Kite Salva, e tem Caiaque Salva, né? São programas, e tem para mergulho, e tem, quer dizer, são programas que a gente quer passar essas informações para o atleta, para quem está nadando, para o nadador de travessias, de maratona aquática. A gente quer passar essas informações, ou seja, como ele avaliar o risco, como ele entender a sua limitação, como dizer, não, hoje não está para mim, né? Porque hoje o risco é muito, muito alto. A água está muito gelada, eu não estou com a minha roupa de neoprene adequada. Então, assim, é muito importante isso. E aí entra esses programas todos e mais esse checklist que a gente fez para maratonas aquáticas ou natação em águas abertas, porque a gente entendeu que vira e mexe, pelo menos uma vez por semana ou a cada 2 semanas morre um nadador em triatlon, em aquatlon,
né, em travessias. Ou seja, então a gente precisa melhorar um pouco o gestor que está organizando o evento e também fazer com que o atleta olhe para o evento, olhe para si e entenda se ele psicologicamente está tranquilo para aquele evento, qual o risco que ele sofre. E esses projetos ensinam prevenção, resgate e primeiro socorro. A gente dá essa visão simples, em 5 anéis. Isso pode ser dado normalmente, um surf salva normalmente leva 4, 5 horas aula na praia, num ambiente super tranquilo, legal, gostoso de fazer aula, todo mundo curte pra caramba, todo mundo sai com um sorriso daqui e aqui, mas com uma visão completamente diferente da realidade. Completamente diferente, porque ele começa a enxergar que ele não é tão super quanto ele se achava antes, porque ele nada muito, porque ele ia em qualquer mar, porque grandes surfistas já morreram afogados. Excelente, Coronel. Então, aí já estão passando aí para todo mundo que está assistindo. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais a fundo todos esses cursos que estão disponíveis pela Sobrasa, o Corpo de Bombeiros ele tem intenção de estar passando essas instruções, ele tem abraçado essa importância, né? E prova disso é que estamos hoje aqui para passar um pouquinho para vocês. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, vou ficar em pé, para a gente passar uma parte prática para os senhores que estão nos assistindo agora do salvamento aquático. Como já foi falado ali para o Coronel, a ferramenta mais importante é a prevenção. Essa é a parte fundamental para se evitar um afogamento. Mas, quando essa prevenção falha, o que nós podemos fazer, né? O que você que está me assistindo agora pode fazer? Para a gente realizar um salvamento, basicamente, ele está pautado por 3 pilares. O preparo técnico, físico e psicológico. E como muito bem foi colocado pelo Coronel Espima, o preparo físico não é suficiente para você realizar um excelente salvamento. A gente tem vou até usar o exemplo de uma amiga minha aqui da corporação, que agora já até saiu, mas uma excelente, uma exímia nadadora, que é a Pepenha, e que ela tinha receio de mar, tinha medo de mar, tinha medo de ondas. Então, assim, só o preparo físico não é suficiente. Você tem que ter um preparo técnico e psicológico. Porque é uma situação de estresse mental, físico, imensa ali naquele momento. Então, você tem que fazer o quê? Se antecipar ao problema, se sensibilizar e se educar para o que você deve fazer naquele momento. Então, é muito importante que verificou aqui na nossa realidade do Espírito Santo, você está na praia, você verificou que alguém está se afogando, você vai imediatamente acionar o guarda-vidas mais próximo para estar mostrando para ele que tem uma pessoa se afogando, caso ele ainda não tenha visto, né? E se nessa praia, nesse local que você tiver, não tiver guarda-vidas, o que você vai fazer? Você vai solicitar qualquer pessoa que esteja do seu lado para que ligue 193, que é o número do Corpo de Bombeiros, para acionar que seja feita o socorro por uma equipe especializada que tem o preparo técnico, físico e psicológico, né, assim como o guarda-vidas tem. E enquanto o socorro não chega, o que você vai fazer? Você vai buscar um objeto flutuante para estar oferecendo para essa pessoa, né? Então, esse objeto flutuante, o ideal, aqui vou mostrar para vocês, a gente tem aqui um flutuador do Corpo de Bombeiros, que é um material, uma ferramenta excelente e ideal para fazer isso. Mas você, no seu dia a dia, não vai ter esse material. Então, o que você vai fazer? Você vai usar a sua prancha, a sua canoa, seu bodyboard. Bom, não tem nada disso. Então, a gente vai para os meios de fortuna. A gente pode achar um pedaço de isopor, uma bola, até mesmo, gente, acreditem, até uma garrafa PET tampada, ela fornece uma flutuação. É o ideal? Não, não é o ideal.
mas são os meios e as ferramentas que a gente tem disponível para atuar naquele momento. Então, a gente vai utilizar o que a gente tiver. Beleza? E aí, o que eu oriento? Como o coronel muito bem colocou, não é ideal que a gente chegue próximo para fazer o resgate. Não é ideal que a gente se aproxime dessa pessoa. Então, a gente tem que manter uma distância de aproximadamente 2 metros daquela pessoa que está se afogando. E inicia a verbalização. Olha, eu sou a Gabriela, estou aqui para te ajudar. Calma, vai dar tudo certo. E enquanto aquela pessoa estiver se debatendo naquele desespero, naquele pânico, de forma alguma se aproxime dessa vítima. Porque você pode se tornar uma nova vítima. Como o coronel falou, né? São os casos de afogamento coletivo. A gente teve um recente no Espírito Santo em que 4 pessoas de uma mesma família morreram afogadas. O pai estava na água, começou a se afogar, aí foi a tia, aí foi o filho e foi a mãe. Foi um atrás do outro tentando ajudar e acabou se tornando uma nova vítima. Por que, gente, isso acontece? A pessoa que está se afogando, ela não tem ideia, não consegue mentalizar na cabeça dela que você está indo para ajudar. Ela só quer respirar. Então, qualquer objeto, qualquer pessoa, qualquer coisa que aparecer na frente dela, ela vai se agarrar e vai querer subir para respirar. Entendeu? Então, por isso a gente tem que manter a distância de segurança, oferecer o objeto e ir verbalizando e tentando acalmar essa vítima. Ai, Gabriela, e se acontecer dela me agarrar? O que eu faço? Gente, nesse caso, existem técnicas de desvencilhamento. Não tem como a gente passar aqui na live, porque senão vai ficar muito conteúdo. Então, eu vou passar uma dica que pode salvar a sua vida caso isso aconteça. O ideal é que se mantenha distante. Mas se acontecer de um afogado te agarrar, qual é uma forma simples, assim, para te ajudar a sair daquela situação? É afundar e mergulhar. Porque a pessoa, ela quer respirar. Ela quer manter suas vias aéreas fora da água. Então, ela quer subir. Ela vai se agarrando em você para subir, para tentar respirar. E se você afunda, ela não vai ter mais aquele suporte que ela estava tendo em cima de você. Entendeu? Então, você afundando, é natural que ela te largue, porque ela quer subir e você está abaixando. Tranquilo? Ah, Gabriela, mas e se a vítima estiver inconsciente? O que eu faço? A vítima já está lá parada, como se, não sei, está morta, não está. O que eu posso fazer? Vou mostrar aqui para vocês. O Aécio vai simular uma vítima emborcada. O que você vai fazer? Vai se aproximar dessa vítima, vai colocar uma mão embaixo, uma mão em cima e vai fazer a rotação do corpo. Se vocês tiverem condição, verificou que a vítima... Deixa eu só mostrar aqui para vocês, que a gente botou um boneco aqui. Vê se você consegue ajeitar aí, Aécio, pra gente dar uma... Espera aí que eu vou pegar aqui. Então, gente, é o seguinte. A vítima está desacordada. A gente botou mão embaixo, mão em cima. Fez a rotação do tronco dela. E se você tiver condições lá na água, se você tiver condições de lá na água fazer as insuflações. Ah, o que é insuflação? É aquele vulgar, boca a boca, como o coronel falou. Você vai fazer isso na própria água mesmo. Porque é ideal, é essencial para um afogado, por exemplo, que está em parada respiratória, essas insuflações podem salvar a vida dele, né? Então, como que você faz isso? Com a sua mão esquerda, você pinça o nariz, faz a abertura da mandíbula aqui das vias aéreas e com o ar que você está na sua boca, você vai vedar aqui a boca dele e vai expelir esse ar para a boca dele. Você vai fazer esse procedimento até 10 vezes. Dessa forma aqui, ó. Abriu. Não esqueçam de vedar toda a boca e expelir o ar. Por que você vai fazer até 10 vezes? Porque se até a 10ª insuflação, essa ventilação que você fizer, ele não esboçar qualquer reação, isso é um grande indício
que essa vítima está em parada cardiorrespiratória. Então, você deve rebocar ela o mais rápido possível para a areia. E chegando na areia, a gente vai fazer um procedimento padrão nosso, que é o famoso ABC para aqueles que já estão acostumados, né, os guarda-vidas que estão assistindo, que seria o quê? Verificar a consciência dessa pessoa, que a gente já viu que está inconsciente, ok? E aí a gente vai verificar a respiração, né? A gente fala ver, ouvir e sentir, que a gente vai ver a expansão torácica, ouvir e sentir a respiração. É importante ressaltar que na praia fica bem complicado o ouvir e o sentir. Então é bem importante você ver a expansão torácica. Beleza? Verificou que não tem a respiração, de imediato já pinça o nariz e já faz a ventilação de emergência. 5 ventilações de emergência, da mesma forma. E verifica o pulso carotídeo. Para que você vai verificar? Aqui é mais fácil de você verificar se tem batimento. E se não foi verificado o batimento cardíaco, a gente vai iniciar o procedimento de reanimação cardiopulmonar. Basicamente, seriam 30 compressões e por 2 insuflações fazer isso 5 vezes. Vou demonstrar para vocês aqui. Com os braços esticados, para vocês saberem exatamente onde colocar a mão, a gente pega aqui a costela, vai dedilhando até ver o encontro da costela. Falando de uma forma clara, para que vocês entendam. Olha, foi até aqui no encontro da costela, de 2 dedinhos, deita esses 2 dedinhos. E esse é o local de colocar o posicionamento das mãos. Os 2 braços esticados, ó, palma da mão aberta, dedos entrelaçados. Eu vou fazer 30 compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Vou para a insuflação. Pinço o nariz, abertura das vias aéreas. Volto, mais 30 compressões, mais 2 insuflações. E eu vou fazer esse procedimento 5 vezes e verifico novamente se tem o pulso e se está respirando. Gente, se acontecer de voltar, da vítima voltar a ter batimento e ter respiração, vocês vão colocar essa vítima em decúbito lateral direito. Falando uma linguagem clara e simples para vocês. A gente vai virar essa vítima para o lado direito dela. E como que a gente vai fazer isso? Esse boneco, eu fiz o teste que não dá para fazer a maneira adequada, né? Que seria. Então, eu vou explicar para vocês de uma forma que vai dar para vocês entenderem ainda. O lado direito da vítima todo esticado, o lado esquerdo da vítima todo dobrado. Então, ficaria basicamente assim, ó. O lado direito da vítima todo esticado, o lado esquerdo todo dobrado. E a gente vira dessa forma a vítima. Eu acredito que dá mais ou menos para vocês entenderem. Então, esse bracinho ficaria aqui, dobradinho, e a vítima ficaria lateralizada. E o que eu faria ali? Eu faria o famoso RAT. Repouso, aquecimento, tranquilização dessa vítima. E se ela tiver com secreção, alguma coisa, espuma, alguma coisa aqui nas vias aéreas, a gente vai fazer o limpeza nariz, boca, chão, que seria tirar o excesso e continua ali do lado da vítima, acalmando ela, tranquilizando, até que chegue um suporte avançado. Um detalhe aqui que eu esqueci de falar que é muito importante: sempre no momento que vocês colocaram a vítima na areia e a vítima não responde, é essencial que se chame o suporte avançado. Tá? A gente já conversou lá no início, que eu comecei a apresentação, que se deparou com afogamento, chama o guarda-vidas. Se não tiver guarda-vidas, a gente já pede para alguém ligar para o 193 enquanto a gente vai
buscando os objetos flutuantes, correto? Mas, nesse caso, a gente precisa do suporte avançado. Aplicado aqui à nossa realidade, seria acionar o SAMU 192 e pedir o suporte avançado do médico, tá? Pessoal, é basicamente isso. E, capitão, mas e se acontecer de fazendo esse procedimento, a vítima, eu vou verificar, fiz as compressões, fiz as ventilações e a vítima continua sem batimento e sem respiração. Você vai continuar fazendo todo esse procedimento até que a ambulância chegue, ou a vítima volte, ou você não tenha mais condições físicas. Você está à exaustão completa para fazer isso. Por quê, gente? Esse procedimento é um procedimento crucial. A vítima já está sem batimento e já está sem respiração. Então, você está tentando reanimar ela. Você está tentando fazer com que ela volte com os batimentos cardíacos e volte com a respiração. Então, é fundamental para a vítima nesse momento. Então, seria basicamente isso que eu tenho para passar para os senhores, da parte prática, o que os senhores devem fazer. Eu sei que é muito conteúdo. Para quem nunca teve acesso a essas informações, é muito conteúdo para ser jogado de uma vez só. E olha que eu cortei bastante coisa, porque a live, né, não pode ficar também enjoativa. Eu passei o que eu pude aqui para vocês. Então agora eu vou abrir para as perguntas e o Coronel Spilman e eu estaremos à disposição aqui para responder as perguntas. Aguarda só um minutinho, Coronel, que eu já vou ler algumas perguntinhas aqui do pessoal. Quem quiser interagir, a hora é agora. E a gente quer essa interação com vocês. Coronel, uma perguntinha para o senhor. O senhor está me escutando direitinho aí? Perfeitamente. Tem muita gente aqui perguntando sobre alteração de protocolo na situação atual da pandemia. Como que seria essa atuação do guarda-vidas tendo a situação atual aqui que nós estamos vivenciando da pandemia? Então, a gente tem um protocolo que é o protocolo ABC, né, para ressuscitações, que é o normal que a gente segue. Em tempos de pandemia, a gente publicou aí 4 trabalhos importantes. Tá? São 4 trabalhos, 3 trabalhos internacionais e um nacional. A gente coloca isso tudo, tá tudo no site da Febrasa, os trabalhos dizendo exatamente como faz, o que muda. Basicamente, resumidamente, primeiro você tem que entender em qual fase da pandemia você está no seu local, na sua região, no seu município ou no seu bairro. Se você está na fase 1 ou 2, a gente recomenda fazer só compressão. Mesmo assim, fazendo só compressão, o risco existe porque quando você faz só a compressão, você tem uma aerolização do ambiente e a aerolização pode estar contaminada com o vírus. Na fase 3, o ideal é que você escolha em quem você vai fazer essa ressuscitação, ou seja, as pessoas que estão protetando aquele ambiente aquático, elas estejam em baixo risco. E as pessoas que estão provendo ressuscitação, o guarda-vidas, que elas já tenham passado pela essa fase da Covid. Então, o risco diminui muito em relação a isso. Tá? E aí, na fase 4 e 5, volta tudo à normalidade e a realizar o boca a boca novamente. Quando você está fazendo o resgate, a gente tem recomendado muito que, ao invés de irem 2 guarda-vidas fazer o resgate, vá um só. E o outro já fique na areia, já aparamentado, para que esteja vestido com EPI e possa prover suporte básico de vida com menos risco de transmissão. A outra coisa é que, durante o resgate, quanto mais você conseguir se mantiver com o vento nas costas, ou seja, o vento, você e a vítima, melhor. Porque assim você tem menos transmissão por essa aerolização. Usar sempre o material com uma certa distância. Então, por exemplo, está no momento de você usar um rescue tube, um tubo de resgate com um cabo maior.
que possa você oferecer para a vítima e manter ela um pouco distante para se posicionar com o vento nas costas e diminui muito. O vento nas costas diminui muito a transmissão. Agora, a gente sabe que nem sempre na prática isso funciona, porque é um sufoco, tem várias variáveis ali, mas assim, a recomendação é bem simples, está no site da Sobrasa, Recomendação Brasil, tá? E a gente tem alguns trabalhos que a gente participou internacional e está tudo incluído ali nessa Recomendação Brasil. Então, eu recomendo que vocês entrem na página da Sobrasa e dá uma lida direitinho quem tem mais interesse para saber como agir em cada fase aí. Volto a dizer, prevenção, nesse momento, é a forma de menos risco de transmissão. Você está de longe, apitando, falando, então, assim, o risco é muito menor. Excelente. Coronel, tem uma pergunta aqui muito interessante também para o senhor, que eu não falei na minha explanação por conta do tempo mesmo. Eles perguntaram aqui, mas por que virar para o lado direito? Gabriel, a tua explicação, o teu resumo foi excelente. Tá? Eu só tenho um detalhe para esclarecer. O pulso arterial carotídeo só para suporte avançado de vida. No suporte básico de vida, é que a gente está acostumado a fazer, né, Gabriel? Mas, assim, o suporte básico de vida para o leigo, para o surfista, para todo, não há mais pulso. Tá? Sim, senhor, então, já vai direto para... Já vai, não, viu a respiração, fez a respiração, ele não respondeu, vai direto para a compressão. É uma mudança de 2015 para cá. Ótimo, excelente. É assim que é bom, que a gente aprende junto aqui. Não, foi muito boa a explicação, cara. Que bom, obrigada. Que bom que o senhor gostou. É uma honra para mim escutar uma elogio. Não, é um resumo, é difícil resumir. É como você falou, o que ela resumiu é um curso inteiro. Então, assim, é muito difícil, né, botar isso aí num resuminho. Claro que vão haver brechas e coisas que eu queria saber mais, claro. Você tem que procurar. Na página da Sobrasa também tem um manual resumido gratuito, tem vídeos no YouTube, no nosso canal YouTube. Aproveitar para também dizer, nós temos um grupo da Sobrasa no Telegram, que é @Sobrasa, no Telegram, onde você pode entrar no grupo e todos os dias a gente está botando informação e respondendo perguntas. Então é muito legal também. Excelente, Coronel. Eles me perguntaram, na verdade perguntaram para o senhor, mas por que virar para o lado direito e não para o esquerdo? Por que eu coloquei a vítima em decúbito lateral direito e não esquerdo? Claro. Quando todo o afogamento, ele tem uma aspiração maior para o lado direito, porque o bronquiofonte direito ele é mais vertical do que o esquerdo. Né? Não sei se a gente está invertido, então talvez fique difícil para mostrar, mas normalmente é isso aqui, ó. Esse é o esquerdo, esse é o direito. Então, quando a água desce, ela tem preferência de ir para a direita. Como ela vai mais para a direita, eu botando o afogado em decúbito lateral direito, eu sacrifico o pulmão direito em benefício do esquerdo. E parece que a melhora é muito mais rápida do que se botar no decúbito lateral esquerdo. Eu lembro que eu vi uma entrevista do senhor falando sobre isso, que o senhor, na lida diária, né, trabalhando no Centro de Recuperação de Afogados, o senhor percebeu que as próprias vítimas viravam para a direita. Elas mesmas se sentiam melhor, né, virando para a direita. E eu achei muito interessante essa fala, que eu falei, gente, olha como a percepção ali na prática faz toda a diferença, né? E é muito parecido com essa estratégia e terapia intensiva que se usa hoje na Covid, né? Em que o médico bota a pessoa em prona, ele bota a pessoa no leito, ventilando com o respirador, com o peito para baixo. O que a gente está fazendo é justamente mobilizando o líquido que está no pulmão, o edema que está no pulmão. Coronel, mais uma coisa que eu acho muito interessante a gente estar abordando aqui, e que, por essa ser a quarta instrução, né, com o Corpo de Bombeiros, eu acho muito interessante a gente estar falando a forma de comunicação entre as pessoas que estão no mar. Porque tem muita gente que eu vejo, às vezes, está nadando, e aí se comunica com o outro, assim, são formas de comunicação que a gente sabe que não é conveniente e não é o procedimento correto, né? Então, se você puder, né, tá dando uma... A gente no Surf Salva faz muito isso, porque
além de comunicar um socorro, você às vezes tem um técnico ou um professor de escola de surf que quer falar com os alunos e aí fica gritando, assoviando, gesticulando. Às vezes o técnico quer botar o camarada, o seu pupilo no point certo, no pico certo, né? Dizer para ele, pô, vai para lá que as ondas estão melhor lá ou cá. Então, essa sinalização, ela está toda num vídeo que tem no YouTube, no site da Sobrasa, e eu vou dar rapidamente, 1 minuto eu mostro rapidamente, né? Quando eu estico o braço, eu estou falando, venha para o meu encontro. Quando eu boto os 2 braços abertos, eu digo pare. Quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo para você se distanciar de mim. Quando eu faço isso aqui, um braço para cá e outro aqui, eu estou dizendo, apontando para o lado que eu quero que você se desloque. O contrário também é verdadeiro, né? Então, basicamente, é isso. Claro que tem mais, por exemplo, exatamente. Eu posso assim, será que ele está bem? E aí eu faço, eu estico os 2 braços e pergunto, você está bem? E ele diz, eu estou bem, se está muito lisinho o mar, ou eu faço isso aqui, porque eu preciso que o outro enxergue, né? E tem também a comunicação entre 2 guarda-vidas. Quando eu digo para ele, quando eu faço isso aqui, quando um guarda-vidas está na areia fazendo isso aqui, é que ele está dizendo que ele precisa do socorro completo, eu preciso do que você tiver. Jet ski, ambulância, o doente está grave, eu vou precisar de ajuda. Então, tem alguns outros que eu não vou citar para não ficar muito extenso, mas é super importante, porque a comunicação durante um socorro é a coisa que mais falha, né? Fazer esse manejo do incidente, né? Comandar um incidente, né? Manejar esse incidente é muito complicado. Por exemplo, às vezes vem um helicóptero, eu quero dizer para ele que o socorro está para lá. Então eu aponto aqui, giro o braço e mostro que o socorro está para lá, porque às vezes a água está escura e eles não sabem onde é que não. Ou se eu vejo que afundou alguém, eu estou com o braço cruzado dizendo, olha, aqui afundou alguém. Então é muito importante, e isso é muito útil para o surfista também, ou quem está fazendo competição, ou quem está nadando, porque é muito fácil de você comunicar um com o outro, e o vídeo é muito simples, deve ter 8 minutos de duração, ele fala sobre todas as formas de comunicação gestual. Perfeito. Perfeito. Coronel, tem uma pergunta aqui para mim. Mandaram perguntando sobre, mas como devo rebocar a vítima para a areia? Gente, por que eu não foquei nessa parte do reboque? Primeiro, porque a gente está aqui numa live, não tem como eu mostrar a parte prática, né, do reboque. Segundo, eu estou falando, como o Coronel bem ressaltou, para pessoas leigas. E a nossa orientação, Corpo de Bombeiros, não é que você faça o reboque. Você não tem o... Lembra a tríade que eu falei? Preparo técnico, físico e psicológico. Quem tem a habilidade, a técnica para fazer isso é o guarda-vidas, é o bombeiro militar, que tem todo o treinamento específico. O que você pode fazer para ajudar é acionar o guarda-vidas, acionar o bombeiro, oferecer um objeto flutuante. E acalmando, verbalizando com a vítima a uma distância de segurança. E aí vai, por exemplo, o Aécio está se afogando. A uma distância de 2 metros dele, Aécio, segura essa boia, calma, eu vou te ajudar, você tem que manter a calma. Quando o Aécio começar a responder a minha verbalização, eu vou começar a orientá-lo a bater as pernas, a nadar. Por exemplo, o Aécio trouxe aí um macarrão, que é um exemplo, né, de um meio que a gente pode fornecer flutuação para a vítima. E a gente ir orientando para que a vítima bata a perna, a vítima vá nadando. Essa vítima não tem condição alguma, não tem como mesmo nadar. Ela está calma, ela está respondendo às suas informações. Se puder esperar o socorro chegar, seria o ideal. Chegar um guarda-vida, chegar um bombeiro. Se não tiver condições, você só vai se aproximar dela se ela estiver calma, respondendo a sua verbalização e, se possível, não ter contato direto com ela. Esse objeto que você tiver oferecido para ela, por exemplo, um macarrão.
oferece uma ponta do macarrão e você vai na outra ponta puxando ela, ajudando. Há uma prancha, você vai fornecer uma lateral da prancha e você ficará na outra lateral da prancha, tentando ao máximo evitar o contato com ela. O senhor tem alguma colocação a respeito disso, Coronel? Acho que está perfeito. É sempre pensar assim, o material de flutuação tem que ficar entre eu, que sou o socorrista, e a vítima. Sempre isso. O material tem que estar no meio ali. Ela tem que agarrar o material. Está perfeito, Gabriel. Vou lembrar a Gabriela, que ela falou comigo um pouco antes da live, a respeito de uma dica para crianças, mães e crianças na praia. Ela usou palavras assim, sequenciais e muito bem colocadas. Eu não vou conseguir colocar, mas vou deixar para a Gabriela. Vou ficar em pé de novo, gente, para falar isso. Essas frasezinhas eu aprendi no curso que eu fiz de guarda-vidas lá em São Paulo. O pessoal lá é muito bom, muito profissional. Eles me ensinaram o seguinte, em relação à criança, a recomendação. O pessoal gosta que eu sempre dou essa dica em reportagens, em entrevistas que o Corpo de Bombeiros acaba ministrando. Para crianças, água no umbigo, sinal de perigo. Quer segurança, um braço de distância. Por que isso, gente? Água no umbigo já tem que ficar atento com a criança. E qual a distância de segurança de você para com o seu filho, para com a sua criança, o seu bebê que seja? Um braço. Essa é a distância de segurança para o ambiente aquático que você está ali o tempo inteiro supervisionando. E aí, mais uma vez, eu ressalto a importância do serviço de guarda-vidas. É muito comum, as mamães vão para a praia, procuram uma praia onde tem guarda-vidas, tal. Ok, é isso mesmo, tem que procurar uma praia para estar se banhando ali sob a supervisão. Mas, gente, o guarda-vidas não tem que olhar o seu filho, é você que tem que olhar o seu filho, é você que tem que estar próximo dele. O guarda-vidas, ele vai agir se realmente ali tiver que acontecer. Mas você que é responsável pelo seu filho. Então, ó, gravem essa frasezinha que ela é fácil, tá? E é bem prática. Água no umbigo, sinal de perigo. Quer segurança, um braço de distância. Beleza? Vou fazer mais uma pergunta aqui para a gente não delongar mais muito. Uma pergunta para o Coronel Espio, uma última aqui. Chegou um monte, gente, mas não vai ter como responder tudo. Eu tô achando o máximo essa interação de vocês. Está muito legal, mas não dá para a gente alongar muito. Então, vou fazer uma última pergunta aqui para o Coronel Espio. O uso do ambu poderia ser uma solução para prevenir a contaminação por coronavírus? Então, o ambu ele não é uma solução se ele não tiver um filtro EPA. Então, assim, só o ambu não adianta nada. Tá? E mesmo com o filtro EPA, a minha impressão é que adianta muito pouco, porque quando você tem que fazer uma ventilação com ambu e máscara num paciente afogado, em 2, 3 minutos a máscara está toda cheia de espuma e você tem que tirar e limpar. Então é muito importante que você, socorrista, esteja protegido na hora de fazer isso. Máscara adequada, óculos, né, avental, ou se for um guarda-vidas, não precisa do avental, é só depois você se banhar e limpa tudo. Tomar um banho é tranquilo. Mas tem que ter a máscara e o óculos, isso é fundamental. Funciona. Coronel, eu queria caminhar aqui para a finalização da nossa live. Antes de eu passar a palavra para o Aécio, para ele finalizar, eu queria de coração agradecer ao senhor. Todas as vezes que a gente solicita a ajuda do senhor, todas as vezes o senhor está conosco e fazendo frente, unindo forças contra o afogamento. Então, queria agradecer de coração ao senhor, mais uma vez, por todas as explanações que o senhor fez aqui com a gente. Foi muito bom agregar conhecimento com o senhor aqui conosco. Que aula! Que aula! Muito obrigado, Coronel. Foi uma maravilha compartilhar essa live aí com todo mundo. Realmente, prevenir é salvar. Eu queria deixar claro aí que eu acho que muita gente está com essa dúvida. A live vai ficar salva no Instagram e a gente pretende também compartilhar com todas as frentes aquáticas aí que estão assistindo, né, com a sociedade. E por fim, agradecer assim, imensamente a sua participação, a sua colaboração, a da Gabriela, como sempre, muito solícita.
a todo o Corpo de Bombeiros, né? Porque ela é todos eles e eles são todos, né, juntos. E é isso. Obrigado aos apoiadores, as pessoas que ajudaram a divulgar, os embaixadores, as pessoas que não foram convidadas para ajudar e ajudaram porque viram um propósito, viram que juntos no mar a gente é mais e a segurança se faz quando a gente conta com o outro, né? A gente não pode estar sempre sozinho, como você mesmo falou, ir para a água, a gente sempre tem que estar com companhia, tem que estar com as devidas, igual eu falo, natação, vai de touca, óculos, leva um espaguete, vai sair de barco, leva um remo extra, leva um colete salva-vidas, vai de canoa, leva um apito também, junto dos coletes, colete para todo mundo. Então, assim, respeitar as normas, né, e seguir o protocolo é fundamental. Muito obrigado. Eu também queria agradecer vocês, dizer que eu tenho uma grande admiração pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, a gestão que tem uma das melhores gestão em termos de salvamento aquático no país e no mundo. E eu digo isso com o coração muito contente, porque eu gostaria que todo mundo, que todo o Brasil tivesse uma gestão do formato que o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo estabeleceu. Um formato adiantado, dinâmico, participativo de Estado, município. Eu acho que falta um pouco o federal entrar na história, mas eu acho que é muito legal. Todos estão de parabéns, né? E acho que o Guaianazes falou é muito importante. Nós temos limites e precisamos respeitar esses limites se a gente quer ir para o lazer aquático e voltar com segurança. Seguro a gente tem para não ser usado, né? Então eu levo mais um remo para não usar, mas se precisar eu tenho. Eu levo meu colete salva-vidas porque eu não vou precisar, mas se eu precisar está aqui. Então, assim, é como vocês falaram, agradeço os dois, acho que foi a live sensacional, acho que as pessoas aprenderam muito, e nós estamos aí na Sobrasa, entrar, tem dúvida, as dúvidas que não foram sanadas, nós estamos lá, responde, marca a gente,